Como é que nós podemos ter uma noite mais iluminada e aproveitar os momentos do sono para o nosso crescimento interior? Olá para você que está me assistindo, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, eu sou pesquisador da consciência e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sonhos, sobre o mundo astral e o mundo dos sonhos de uma forma geral. Para você que já conhece o meu trabalho, né, eu diria para quem já me acompanha há algum tempo, né, essa história de o mundo dos sonhos ou o mundo astral não deve ser novidade, mas mesmo assim eu preciso começar pelo beabá. O que diferencia os momentos de vigília em que nós estamos aqui acordados no mundo das três dimensões e o momento em que nós estamos dormindo, em que nós olhamos para o corpo físico de alguém e dizemos, bom, fulano está dormindo. A diferença é que a consciência, a alma, o corpo astral, ou seja lá qual for a terminologia que a gente for usar, quando nós estamos aqui, acordados, despertos, em vigília, então essa parte mais sutil e mais espiritual nossa, ela está aqui, presente, incorporada, revestida do corpo físico. A gente poderia dizer de uma maneira muito semelhante a quando a nossa mão coloca uma luva. A luva é o nosso corpo físico, o nosso corpo denso, e também o nosso corpo energético, que é inseparável desse. Sem corpo de energia, não existiria um corpo físico, porque ele que gerencia os processos energéticos de calor e mais sutis do nosso corpo. No momento em que nós adormecemos, então essa separação acontece, ou seja, corpo físico e corpo energético ficam na cama, corpo astral, mental e a nossa essência se desloca e tem acesso então ao mundo dos sonhos, como nós popularmente chamamos, e numa linguagem assim um pouco mais técnica, mundo astral, mundo mental. E aí a gente tem a oportunidade de viajar, de conhecer, de sonhar, de reencontrar pessoas, e, enfim, se abre um portal de infinitas possibilidades para nós. O que acontece na nossa cultura hoje é como a espiritualidade, do modo geral, ela ainda não faz parte do conhecimento das massas, aliado ao fato de que nós somos seres inconscientes espiritualmente falando, o processo do dormir, do sonhar, de viajar pelas outras realidades paralelas, ela acaba sendo... ela não é compreendida na realidade, ela não é entendida, as pessoas não sabem dessa possibilidade, por isso ela simplesmente não é explorada. Então o que se vê hoje comumente no mundo astral? As pessoas fazendo lá dentro as mesmas coisas praticamente que elas fazem aqui. Então a gente vê ali o funcionário de escritório indo lá para o seu escritório resolver os seus problemas, a gente vê o pedreiro indo ali na sua obra, construindo a sua obra, a gente vê a dona de casa cuidando da casa e da família, a gente vê as pessoas dentro do plano astral comumente fazendo as mesmas coisas que elas fazem aqui. Simplesmente pelo fato de que elas não têm consciência de que nós temos uma vida dupla, uma vida multidimensional, que uma parte a gente está aqui encarnado e que a outra parte a gente vive quando o corpo físico está adormecido. Então esse é vamos dizer assim, esse é o conceito-chave para a gente entender o que é os sonhos, o que é o sono e como é que a gente pode aproveitar isso da melhor forma. Então esse vídeo provavelmente eu vou separar ele em duas etapas, porque é para não sobrecarregar de informação. A primeira delas eu poderia dizer o seguinte, como é que a gente faz então, vamos chamar assim o beabá. Como é que a gente pode aproveitar o momento do sono da maneira mais simples, mais espontânea possível? Primeira coisa que a gente tem que entender. As 2 horas antes de dormir, principalmente, elas são quando o nosso corpo começa a se preparar e Nosso corpo não, vamos dizer assim, a nossa consciência ela começa a preparar a sua bagagem para ela poder levar para o mundo astral durante a noite. Então, se durante esse período de 2 horas nós brigamos, nós discutimos, nós nos preocupamos, nós ficamos falando dos nossos problemas, nós ficamos assistindo TV com bobagem, a gente fica assistindo um filmezinho de terror, um filmezinho de guerra, esse tipo de coisa que mexe com o nosso ambiente emocional. Bem, a grande tendência é que a gente se desloque para o plano astral e continue fazendo as mesmas coisas que estavam na nossa mente no momento em que nós estávamos ali deixando o corpo físico. Ou seja, a mente ela vai, é claro, a mente não fica no corpo. A mente é um veículo superior ao corpo físico, então a mente vai, se desloca e tende a fazer as mesmas coisas. Então se você brigou com alguém, talvez você vá até ela para tirar satisfação. Se você estava vivendo um filme de terror e
se carregou com aquela energia mental e emocional enquanto assistia aquele programa, vai se deslocar até planos de realidades que são compatíveis com aquela frequência que você estava naquele momento. Então o sono, os sonhos, vamos falar assim, ele tem essa capacidade de revelar para nós um pouco de qual é a nossa vibração, qual é a nossa frequência, o que é que nós estamos pensando, fazendo e sentindo na maior parte do tempo. Tá? Aí vem o primeiro detalhe. Algumas pessoas dizem assim que elas não sonham, o que não é real. Existem pessoas que lembram dos seus sonhos e experiências, existem outras pessoas que simplesmente não lembram. Porque sonhar e viver essa experiência, todos fazemos. Existe um outro número de pessoas que faz dentro do plano astral exatamente a mesma coisa que fazia no mundo físico. Está repetindo as suas histórias, está se encontrando com as mesmas pessoas, está dentro do mesmo círculo de preocupações e de pensamentos. Então vamos entender o seguinte, se nós nem sempre lembramos com muita clareza o que fizemos ontem, o que almoçamos no domingo, o que nós fizemos na semana passada, fica difícil a gente lembrar que teve uma experiência no plano astral quando nós sequer sabemos que isso é uma experiência real e não nos preparamos para isso e não desenvolvemos a mentalidade certa para passar por essa experiência. Então a primeira coisa a saber é que ela existe. Segundo, que os sonhos e as experiências elas estão aqui, na borda da nossa consciência, mas eles estão acontecendo conosco o tempo inteiro. E terceiro, que a gente precisa ter um estado de espírito adequado na hora de dormir. Então eu falei inicialmente naquilo que a gente não deve fazer, ou seja, desperdiçar as 2 horas anteriores ao sono com bobagem, com coisas que não são relevantes. Vamos falar um pouquinho então sobre o que realmente seria importante, qual que é a nossa, vamos chamar o nosso melhor estado de espírito para aproveitar esses momentos. Sabendo que nós temos uma oportunidade infinita de conhecimento, de aprendizado e de informação enquanto nós estamos dormindo. Sabendo que os planos astrais e mentais, veja só como é a denominação, são planos, eles têm múltiplas camadas e frequências, e que nós vamos visitar cada um desses planos dependendo da frequência que nós estamos mantendo no momento de dormir. Então isso significa, de maneira bastante simples, a gente precisa ter uma postura correta, adequada, não física, claro, mas uma postura mental e emocional na hora de adormecer. Antes de dormir, sempre uma oração é muito bem-vinda, porque a oração é um canal de comunicação direta entre os humanos e o divino. A comunicação, a oração é entre você e o grande Criador, o grande Espírito, entre a verdade universal e absoluta do universo e que vive dentro de cada um de nós também. Então as orações antes de nós adormecermos, pedindo luz, pedindo consciência, pedindo um esclarecimento, pedindo conhecimento, pedindo informação. Tudo isso é 100% válido para a gente se preparar para a nossa noite. Imagina o seguinte, que você tem um problema de trabalho, tem uma questão de saúde, você precisa lidar ou se relacionar melhor com alguém. Aproveite o momento do sono para você pedir por algum nível de orientação e para que você também programe a sua noite para que isso aconteça. Tá? São coisas um pouquinho diferentes, mas elas se interligam. A oração é quando você pede para o cosmos e a programação é quando você faz algo dentro de si. Tá? São duas coisas que se relacionam, mas uma coisa é você pedir ao seu amigo que te dê uma força e outra coisa é quando você faz a sua parte para que essa coisa e essa força que você precisa aconteça. Tá? Então, outra parte desse trabalho, como eu mencionei, programe a si mesmo para ter uma noite mais iluminada, para ter contato com as forças angelicais, com as forças superiores, tá? Com as forças universais e de consciência superior, que possam nos trazer o conhecimento, a informação, o esclarecimento, as visões que são necessárias para aquilo que for importante no nosso nível de evolução. O que é importante para você? Bom, se você não sabe o que é importante para você programar durante o seu sonho, simplesmente programe luz, consciência e sabedoria. Tá? Muitas vezes a gente entregar na mão do divino para que a gente receba um nível de conhecimento e de esclarecimento
já é um grande passo, tá? Já é mais do que suficiente. Se você tem alguma situação específica, programe-se para compreender aquela situação específica. Tá? Então você faz a sua parte no antes, ok? Você ajusta o seu sistema mental e emocional antes de adormecer. Mas tudo tem um detalhe seguinte. Quando a gente acorda, onde é que está a sua cabeça quando você está acordando? No que você está pensando? Você abriu os olhos e imediatamente já se levanta na sua cama e já está pensando nas coisas do dia a dia e correndo para resolver? Você acorda com um despertador do seu lado, barulhento e sonolento, tem que procurar o despertador para desligar? Uma coisa é o antes, outra coisa é o depois. E aí vem outro detalhe bem interessante. Quando nós estamos saindo do nosso corpo, existem algumas sensações que são bem peculiares e eu tenho certeza que você que está me ouvindo vai se identificar com alguma delas. É muito normal a gente se sentir inflado, abalonado, um pouco maior, formigando, tá? E um efeito assim um pouco mais assustador, não pelo fato em si, mas porque a gente não está esperando por isso, é a catalepsia do momento projetivo, quando nós estamos deixando o corpo e já perdemos o contato com o corpo físico e ainda não estamos totalmente soltos dentro do plano astral, então a gente tenta se mexer e não consegue. São fenômenos comuns no momento em que a gente está se soltando do corpo físico e começando a entrar dentro do plano astral. Então, sair do corpo é um momento importante, porque é quando você programa, quando você se ajusta, tá? Você fez as suas orações, você fez a sua programação. E faz o possível para tirar da sua mente os pensamentos comuns e correntes das coisas do dia a dia. Família, trabalho, crise, dinheiro, isso não tem nada a ver com o que a gente vai fazer no mundo dos sonhos. Claro que você pode programar uma resposta, mas você tem que tirar da sua mente a pressão para encontrar aquilo. Então uma maneira assim muito suave e abençoada, vamos chamar assim, para você conseguir um sono mais equilibrado e dentro daquilo que você quer, é você focar a sua atenção na sua respiração. E lentamente, conforme você expira, você solta as preocupações, solta os pensamentos, você vai se permitindo abandonar e soltar aquilo que não é importante. Uma outra maneira bastante interessante é você focar a sua atenção no cardíaco, no meio do seu peito. Tá? Adormecer, sentindo as batidas do coração, sentindo a energia do seu cardíaco. Mesmo que isso não seja muito simples no começo, quando a pessoa está destreinada. Tá? Se você que está me ouvindo não tem uma disciplina de atenção e foco constante, vai perceber que é muito difícil colocar a sua atenção no coração. Mas você tem que começar do mesmo jeito. Tá? Então coloca a sua atenção na respiração, coloca a sua atenção no cardíaco. Tá? E dentro disso, dentro desse ambiente em que você está focado, você já vai permitindo que a sua consciência vá sendo transportada para aquilo que você deseja, para aquilo que você está buscando, para aquele esclarecimento, para aquela luz que você quer. Então essa é a primeira parte, é o antes. Como eu falei, a gente sai, viaja durante 6, 7, 8 horas durante a noite e retorna para cá. O momento da reentrada, ele também costuma ser crítico justamente quando a gente já levanta no susto. Então aí vem uma outra dica muito simples e muito funcional para você conseguir resgatar as memórias do que você fez durante a noite. Quando você acordar, não se mova. Se possível, nem um dedo. Acorde. Se for necessário para você retornar mesmo, se você sentir que é importante, abra os olhos, constate onde você está, feche os olhos e sem se mexer, permita que as imagens dos sonhos vão regressando para nós. Quando a gente acorda, nós estamos impregnados ainda da astralidade das nossas viagens da noite. Quando nós permanecemos paradinhos, a gente permite que toda aquela carga de informações ela vá sendo descarregada para o nosso cérebro físico, da mesma forma como nós fazemos um download de informações na internet, ou até durante uma meditação. Ou seja, você tem que estar numa atitude, quando você acorda, receptiva, imóvel, e pegar o fio da memória
Não só o pensamento, presta atenção que é importante, não apenas o pensamento ou as imagens dos sonhos, mas também a sensação que aqueles sonhos estavam te produzindo, a sensação da astralidade. Tá? É uma coisa que num primeiro momento pode parecer assim um pouco estranho, mas sabe quando você é acordado no meio da madrugada assim no susto por algum motivo e acorda assim meio no susto, meio tonto e não sabe se você está na sua casa, se você está na casa de um amigo que você está visitando? Isso acontece bastante comigo porque uma parte da minha vida é aqui na cidade e outra parte é no sítio, em que a gente também tem parte do nosso trabalho e estudo por lá. Então às vezes quando a gente sai de um ambiente e dorme no outro, às vezes eu acordo e aí eu tenho que parar. Onde é que eu estou mesmo? Ah, sim. Estou no sítio. Aí eu mantenho a minha atenção, às vezes tem que levantar de noite, por exemplo, ir no banheiro, aí, ok, os móveis estão aqui, então eu me situo, tá? Mas nesse acordar e se despertar durante a noite, a gente vem carregado daquelas impressões, daquelas energias da viagem astral que a gente fez. Então a maneira sábia de você despertar é, abra os olhos, veja as últimas imagens dos seus sonhos, não se mexa. E procure trazer para você junto o sentimento, a sensação da astralidade, que é aquela energia que vem impregnada em você, porque afinal de contas você passou 8 horas viajando por lá. Tá? É como quando a gente vai num rio, por exemplo, toma um banho de rio, toma um banho de mar e assim diz assim, lavei a alma, a gente se sente muito bem durante o dia. Tá? Porque você vem ainda impregnado com a energia daquela água purificadora. Quando a gente vem do astral, acontece a mesma coisa, tem uma sensação característica. Então, aprenda a identificar essa sensação, tá? Aprenda a sentir a sensação, porque ela, às vezes, é até mais importante do que as imagens. Embora as duas trabalhando juntas, elas vão te ajudar. E a partir daí, você pegou as últimas imagens de sonho, você trouxe junto aquela sensação astral da viagem que você fez, como é que você vai fazer para recordar o que você fez? Faça uma retrospectiva mental. Tá? A retrospectiva é o que eu fiz agora, o que eu fiz imediatamente antes, o que eu fiz um pouco antes, o que eu fiz um pouquinho antes, e assim a gente vai se desenrolando do momento em que eu acordei para trás, tá? Como se eu estivesse rebobinando um filme. Bem, essas são maneiras da gente tirar a consciência dos nossos problemas, né, da mente compulsiva aqui do mundo, e começar a transferir a nossa consciência como uma preparação para o mundo dos sonhos e o universo astral. Enquanto a gente não realiza esse processo, o mundo dos sonhos ou ele vai ser 8 horas desperdiçadas, ou ele vai ser algumas bobagens que a gente costuma sonhar de vez em quando, que não tem pé nem cabeça. Ou simplesmente a gente não vai recordar, mesmo desejando, porque a gente não está se preparando devidamente para ele. Tá? Então só o fato da gente tirar a nossa mente do momento e dos problemas presentes e deslocar a nossa intencionalidade para um plano mais elevado e para receber instruções, conhecimento e informações que são importantes para nós, isso já faz com que a gente sofra uma mudança na forma como a gente encara os nossos sonhos. E com isso, é claro, naturalmente, a gente começa a ter resultados diferentes. Tá? Esses 2 pontos, essas indicações para você aprender a adormecer e aprender a acordar, tenho certeza que vão mudar muito a sua maneira de encarar esses momentos. Então aí eu gostaria de perguntar para você, você já conhecia esse assunto? Você quer aprender mais sobre ele? Você já tem experiências com os seus sonhos e você gostaria de entender? Deixa aqui para mim aqui embaixo que eu vou preparar mais um vídeo sobre o assunto e as suas dúvidas e as suas perguntas vão me ajudar a direcionar esse próximo material. Tá bem? É essa a dica de hoje, aproveite bem e a gente se vê na próxima. Opa! Curtiu? Deu o seu joinha, compartilhou com os seus contatos, tudo isso é para ajudar o nosso canal a crescer e ampliar a consciência da humanidade, ok? Agora a gente terminou de verdade. Até a próxima.